Então vamos lá. Que tal começarmos o bloco 1, modelo de negócios, fazendo uma análise de 2025 e projeções para 2026? Quais os principais destaques e pontos de atenção desse ano e o que esperar para o próximo, tanto na visão da indústria quanto na visão de consumidores? Quem vai começar? Talvez quer começar, Oswaldo? Vamos da direita para a esquerda? Depois você inverte na próxima. Sim, tranquilo. Tá bom. Ok. Bom, na nossa análise, o principal ponto relevante do ano de 2025 é o crescimento percentual da venda direta, o faturamento direto, na verdade, que por trás mostra uma queda no varejo, uma estabilidade no varejo, que muita gente analisa só o número total, vem de um crescimento da indústria, mas na verdade é uma dependência cada vez maior dos canais de locadoras, de empresas comprando para a frota, e também os canais de venda direta que se praticam muitos descontos em relação ao preço de tabela. E isso não é saudável, né, para a indústria como um todo, antes de analisar somente o crescimento. Por outro lado, no varejo, é importante notar cada vez mais a desimportância do carro popular. Definitivamente a classe média não tem acesso mais ao carro 0 km, e você nota também um crescimento muito grande em seminovos. Então, a indústria de carros zeros, ela está mudando, 0 km, está mudando completamente de perfil. A gente nota realmente carros de um ticket médio muito mais alto, sendo relevantes no varejo, com clientes que têm uma elasticidade diferente. Se aparecer uma novidade, eles pagam mais. E não desejam, com tanto poder aquisitivo, comprar aquele carro popular que no passado fazia massa da nossa indústria. Isso é uma tendência que na nossa visão, na nossa consultoria, continua para 2026, como uma continuidade de 2025. E sim, a gente pode esperar volumes maiores, mas atentos a um novo consumidor, quem resistiu e sobreviveu a toda essa tempestade do mercado brasileiro, extremamente atento à inovação e ao custo-benefício do dinheiro que ele está aplicando. Pastor, deixa responder a pergunta mais sobre uma ótica internacional e depois chega no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a tendência é muito similar à que o Oswaldo descreveu. Se enxerga muitas montadoras indo para cima, ticket médio de $50 mil, para cima. E os carros de entrada têm que ser muito de entrada, senão não tem mercado. E, obviamente, tem uma alta demanda por veículos usados. Então, a frota americana é uma das mais antigas das últimas décadas. Os mesmos problemas que tem no Brasil estão tendo aqui nos Estados Unidos. Quando olhamos a China está com uma guerra de preços interna que está forçando a China a exportar veículos. E lá no Brasil, como todo mundo já sabe, temos enxurrada de veículos chineses entrando no mercado e está afetando a dinâmica do mercado. Agora, o mais importante para mim é como o consumidor e a consumidora vai reagir, porque eles vão querer eficiência no consumo do veículo e um veículo adequado ao bolso dele ou dela. Então, esses carros híbridos, leve, híbrido, que ainda bem no Brasil começou a decolar, vai ser o futuro, principalmente aqui nos Estados Unidos, nos próximos anos. E você, Gondo, qual é o seu olhar sobre o cenário? Então, esse ano o mercado tem um pequeno crescimento, como foi falado, em torno de 3%. O crescimento muito forte em venda direta, 8%, e mercado de retail, né, de showroom, que tem uma pequena redução. Né? Então, o mercado praticamente estável, 2,5 milhões, 2.550.000 carros esse ano. Acho que teve uma pequena aceleração em agosto, setembro, nos carros de entrada, né, com a redução de imposto aqui no Brasil, mas o mercado brasileiro ainda está muito longe, acho que, do potencial que tem o mercado. Né? Lembrando que lá em 2012 o mercado já foi de 3,6 milhões de carros aqui no Brasil, um crescimento de eletrificados, que hoje representa em torno de 11%, né, 4,5% puramente elétricos, 6,5% de híbridos. Né? Bom, claro que eu acho que o contexto também macroeconômico não é dos melhores, né, com uma Selic a 15%, isso impacta diretamente o financiamento para o cliente final. Agora, eu acho que o mercado está super brigado, a gente está vendo muitos lançamentos, a chegada de novas marcas, então acho que para 26, acho que do ponto de vista de mercado, o consumidor ele continua tendo e vai ter ainda mais escolhas e preços bastante atrativos aqui no mercado brasileiro. E, Rogério, qual é o teu olhar especial sobre o cenário de 25 e o que você pensa para 26? Bom, eu vou me aproveitar aqui do fato que eu já aprendi uma porção de coisas com os meus colegas aqui que colocaram, né? Então ficou fácil. Mas eu acho o seguinte, o setor automotivo está em disrupção e o mercado está em disrupção. Eu vou colocar alguns pontos sobre isso. Primeiro, nós estamos numa faixa de baixo crescimento. A Anfávia estava projetando 5% de crescimento nos emplacamentos em agosto. A gente está rodando hoje a 2,2%. No mês passado, o acumulado estava em 2,8%. Então, isso está decrescente, vai decrescer até o final do ano. Esse ano é um ano que nós não vamos ter aumento de escala.
nos emplacamentos. Esse é um ponto-chave. Ao mesmo tempo, nós estamos tendo uma proliferação enorme de modelos. Então, a escala por modelo também está caindo. Nós estamos tendo um aumento enorme de tipos de propulsão. Então, a escala por propulsão também está caindo. Não é? Então, isso é uma coisa bastante séria, porque cada vez fica mais difícil você viabilizar projetos. Fica mais difícil você ter retorno do capital investido. Mas tem um outro ponto que eu queria colocar. A gente está vendo também um crescimento muito grande dos pontos de vendas com a chegada dos chineses. Então, a indústria cresce na venda direta, que é de baixa lucratividade para os distribuidores, tá certo? Ela cresce o B2B, né, na verdade, mesmo com as locadoras, que também são de baixa lucratividade. Tem muito mais modelo, tem muito mais ponto de distribuição, mas o básico, que é a escala do mercado, que é quando a gente vende por ano, está caindo. Né? Então, eu acho que isso é um grande desafio para o setor como um todo daqui para frente. Para 2026, em função de ser um ano eleitoral, em função da gente não estar vendo grandes reduções de taxa de juro, né, e as incertezas geopolíticas continuam, eu não consigo ver um sinal de crescimento significativo do mercado no ano que vem. Se a gente falar em 5% o ano que vem, eu já estou começando a achar que pode ser até exagerado. Então, esse vai ser o grande desafio. Tem muito investimento já colocado e eu acho que nós vamos ter desafios aí daqui para frente para viabilizar tudo isso. Acho que a gente deu uma belíssima largada, né? A ideia realmente era fazer um grande panorama macro no início do nosso painel. Tem uma série de pontos que foram abordados que a gente vai se aprofundar nas próximas perguntas, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que o Rogério chamou bem a atenção, né? Nós estamos aqui na semana do Salão do Automóvel, uma enxurrada de lançamentos, inclusive novas montadoras, surpreendendo aí minimamente o público em geral, e que vai dar aquela grande mexida, né? E se por um lado o público, o consumidor dos nossos produtos e serviços, ele adora ter mais opções, ter alternativas para fazer a sua melhor escolha, perdão. Do outro lado, a gente, aí entra um papel importante até do próprio Papo de Garagem, não só do Papo de Garagem, mas de outros podcasts e eventos do setor, é entregar um pouco mais de conhecimento para que o consumidor consiga fazer as suas escolhas o mais bem informado possível, né? Agora, pegando aqui o nosso debate, trazendo um pouco para fora do Brasil, afinal o ecossistema de mobilidade ele é global e todos vocês têm experiência internacional também, que aprendizados que vocês acham que os mercados como Estados Unidos, Europa e China podem trazer como inspiração ou alerta para o Brasil, né? O que ainda nos diferencia deles, o que nos atrasa em relação a esses mercados? Vamos começar com o Pablo. Eu acho que o Brasil está na frente em vários quesitos. Por exemplo, a medição de CO2 do início até o final do veículo é revolucionário. O Brasil saiu na frente com o combustível do futuro já há alguns anos. Quando você olha Estados Unidos, eles olham só ao escapamento, a tailpipe, né? E não olham a cadeia como toda. Então, quando você olha CO2, como você repara, nós temos só uma nariz, nós respiramos o ar da cadeia como toda, não só do que sai do escapamento. Então, acho que o Brasil está muito na frente. O que tem que melhorar no Brasil é a infraestrutura das rodovias. E eu acho que isso vai demorar algumas décadas também. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, os veículos são muito tecnológicos, porque tem a tecnologia das ruas estarem em boas condições, as faixas estarem pintadas, e quando você tem um veículo com altíssima tecnologia, você precisa dessa infraestrutura embarcada. Outro ponto que para mim foi uma surpresa, uns 3 anos atrás, quando saí do Brasil e vim para os Estados Unidos, que todo mundo acha que a infraestrutura americana é ótima em relação a carregadores elétricos. E não é. As mesmas conversas que nós temos no Brasil, precisa mais carregadores, precisa mais energia, são as mesmas conversas que tem aqui, quase que um país continental, similar ao Brasil, em termos de tamanho, e precisa uma capilaridade enorme, que até hoje não existe. E com a mudança de lei dos carros elétricos do presidente Trump, eu acho que vai demorar mais algumas décadas. Vamos complementar com a visão do Gondo, do Rogério, e depois a gente fecha com o Oswaldo, pode ser? Ok.
Bom, eu acho que o Mover ele é super positivo, né? O plano que foi implantado aqui no Brasil, porque o Mover ele define um objetivo ano a ano. Cada fabricante adota uma estratégia para respeitar os objetivos de eficiência energética, né? Lembrando que aqui no Brasil nós temos um diferencial em relação a outros países do mundo, que é o biocombustível, a nossa matriz energética limpa, né? E aí, comparando um pouco com a Europa definiu uma rota que é para os veículos elétricos, né, até 2035. Isso foi definido lá atrás, mas ainda hoje tem muito debate sobre o tema, né, se é um bom caminho. Por quê? Porque os veículos elétricos, eles aceleraram nos últimos anos quando tiveram políticas públicas, ajudas dos governos de 5, 6, 7 mil euros, dependendo do país, para você trocar por veículo elétrico, né? Então, e desde esse ano, vários países tiraram essas ajudas e você vê que os clientes eles começaram a ir em busca de veículos com motor híbrido, né? E o peso dos veículos elétricos, ele ao invés de aumentar, ele reduziu nos últimos anos, né? Então, eu acho que o Brasil deixou isso aberto, cada fabricante adota uma estratégia com outros tipos de veículos que não só os veículos elétricos, né? E acho que o Pablo falou bem, um tema importante é a infraestrutura. Você vê que mesmo a Europa, depois de 12, 13 anos que adotou a política em direção aos veículos elétricos, até hoje não tem uma infraestrutura em todos os países adaptado para atender os veículos elétricos, né? Então imagina aqui no Brasil o tamanho do nosso país para você poder ter uma infraestrutura capaz de atender os veículos elétricos. Você dá sequência, Rogério. Vamos lá. Eu acho o seguinte, a questão da eletrificação, acho que a gente vai discutir um pouco mais depois, mas o caminho é o caminho da eletrificação para mim. Não necessariamente o elétrico total, mas o híbrido plug-in, que nas grandes metrópoles, onde você tem mais problema de poluição, você opera como praticamente elétrico. Tá? Então eu acho que a gente vai seguir esse caminho. O que a gente vê nos outros países, que eu acho que a gente precisa adotar no Brasil, é o seguinte. O Brasil tem os minerais críticos, o Brasil tem terras raras, que é um tema hoje já de quase guerra geopolítica, o Brasil tem tudo isso, tá certo? O Brasil é a segunda maior reserva do mundo em terras raras. Mas a gente não tem uma política de eletromobilidade desenvolvida, industrial da eletromobilidade. Né? O mover é fundamental, não dá para viver sem o mover. Mas ele não é abrangente o suficiente para uma política de industrialização dos minerais críticos. Né? Então, o que eu vejo é que países como o Canadá, por exemplo, estão fazendo um trabalho muito bom nesse sentido, de criar, né, vantagem competitiva com políticas mais abrangentes. E é isso que eu acho que a gente precisa fazer. Por quê? Porque essa tecnologia da eletrificação e da conectividade não são coisas que o Brasil domina. O Brasil não produz componentes eletrônicos, o Brasil não produz tela de cristal líquido, que hoje é mais do que obrigatório em todos os carros, tá certo? Mas tem tudo para isso. Então, o que eu vejo lá fora com relação à eletrificação, e aqui quando eu falo de eletrificação, é o híbrido, né, o híbrido pleno, né, como se diz aqui, o híbrido plug-in e o elétrico. No processo de eletrificação, que eu acredito que é uma coisa que vai continuar e vai crescer, tá certo? Inclusive usando biocombustível, o Brasil não domina essas tecnologias. O Brasil não produz essas tecnologias. E se a gente não tiver uma política para isso, daqui a pouco, a intensidade tecnológica do automóvel que a gente realmente produz no Brasil vai ser muito baixa. A gente corre o risco de ter só a casca e não o conteúdo tecnológico, que é o que tem maior valor agregado. Eu acho que a gente já está numa situação muito crítica com relação a isso. Né? A gente está muito atrasado. A visão que os Estados Unidos tem disso, que vários países da Europa têm isso, que o Canadá tem. Né? Até a Argentina tem mais foco no lítio que eles têm lá do que nós temos nas reservas que nós temos aqui. É bom ponto, Rogério. Aliás, essa questão da discussão de produção local ou importação, a gente vai também tratar no próximo bloco, quando a gente falar de matriz energética, mas isso é um tema que salta aos olhos. Inclusive, a gente aí nas últimas semanas discutiu muito sobre a questão, de novo, né, de possível falta de chips locais, o que realmente é impressionante como passaram-se aí uma janela de 4, 5 anos e a gente continua concentrando a produção desses componentes como se a gente estivesse reutilizando aquele ditado de bisavó, né, botando os ovos todos na mesma cesta. Mas eu vou fechar ainda esse bloco, essa pergunta com a visão do Oswaldo. Vamos lá, obrigado, Bacelar.
Então, se me permite, eu vou entrar mais na minha especialidade recente, vamos dizer assim, da visão global para o Brasil. Vamos falar um pouquinho de China, que tanto se fala, e eu tive realmente um privilégio pós-GWM, nos últimos quase 2 anos que eu saí da GWM, e tenho trabalhado como consultor junto a investidores, e visitado várias matrizes, vários headquarters de empresas, entendido aquele mercado, que é o futuro amanhã, né, e o quanto isso pode impactar aqui no Brasil. Em particular, o que a gente nota, há mais de 100 marcas, uma profusão. Na verdade, existem muitas empresas pequenas que tendem a desaparecer, mas a gente elenca 15 grupos, entre os grandes, os médios e os de alta tecnologia, que tem muita patente em tecnologia, que são grupos que têm marca, que são grupos que são fortes, são grupos que regionalmente se estabilizam. Eles devem se consolidar mesmo na China em 5 a 7 grupos. Todas as consultorias falam disso, mas é uma consolidação. As pequenas desaparecem, mas essas médias e grandes e as empresas de alta tecnologia tendem a uma consolidação. E é muito curioso o formato da tecnologia, porque a China apostou nos carros elétricos, apostou nos carros plugáveis, e todo mundo desenvolveu também os carros plug-in híbridos, né, como alternativa, deixando a escolha para o consumidor. E não só uma escolha por regulamentação, ou uma escolha por centro de custo, por engenharia, que foi a tomada de decisão. Então as duas tecnologias foram desenvolvidas em paralelo. E em particular, o que está mudando a história da China, se você visitar a China hoje, foi uma marca premium, que foi a Li Auto, preços concorrendo com Tesla, e a Li Auto colocou um carro de autonomia estendida, o Extended Range, o ERV. Enquanto todo mundo foi competir na banda do Tesla com carros elétricos, várias outras empresas high-tech, algumas já sendo exibidas aqui no salão, como é o caso da Avatar, e você chega com uma proposta Extended Range. Na China, na maior rede de eletropostos do mundo, bancada pelo governo, num plano estratégico, com disponibilidade de carga rápida, no mercado premium de alto poder aquisitivo, a Li Auto é a única startup chinesa lucrativa e a que mais vende de todas elas. O resultado? Todo mundo está desenvolvendo um formato novo, né, do plug-in híbrido, que não é novo, a BMW tentou lá atrás, a General Motors tentou no Volt também, só que, como sempre, o chinês, como caiu o custo da bateria e ele aplicou muita engenharia e software, ele fez um outro nível de execução. Os europeus olharam meio céticos no começo para essa solução do Extended Range, mas ela é tão tendência que todos os grandes grupos estão agora em lançamento na China dessa tecnologia, exceto a BYD, que continua apostando no plug-in híbrido tradicional. Então nós estamos tendo em paralelo com o Salão de São Paulo aqui essa semana, o Salão de Guangzhou, onde acaba de ser apresentado a Xpeng, uma empresa premium de carros 100% elétricos, a qual a Volkswagen se associou para fazer a próxima plataforma dela de carros elétricos. A Xpeng acaba de lançar o primeiro Extended Range nela. O grupo Geely, acho que é muito emblemático, né? A Geely vem também desenvolvendo o Extended Range, e dentro do grupo Geely tem as supermarcas de carros super esportivos, a Lotus, inglesa. E a Lotus está indo para um caminho de 100% elétrico na plataforma. Quando você desenha um carro para ser 100% elétrico, você não consegue converter ele para plug-in híbrido tradicional, em paralelo, funcionando as duas trações, tanto do motor a combustível quanto elétrico. Não tem espaço na plataforma, que basicamente é feita a partir da bateria, para você fazer um plug-in híbrido tradicional. Mas uma autonomia estendida, que o motor a gasolina funciona só de gerador e não necessita de uma transmissão que leve a tração do motor a gasolina para as rodas, porque só traciona com o motor elétrico, isso é viável. Então, vários carros que foram desenhados para uma plataforma 100% elétrica, como o Pablo citou no começo, por um engano de estratégia, como diria esbagriata pelos italianos, de achar que o plug-in híbrido seria só uma tecnologia de transição e tinha que desenvolver o 100% elétrico, o Extended Range está aparecendo como uma grande solução e a Europa está passando a entender isso a partir desse ano. BMW e Volkswagen já anunciaram também. Nós já temos aqui no Brasil o primeiro lançamento, que é a Leapmotor. A Leapmotor, o que é? Nada mais do que uma versão low cost do carro premium Li Auto. Eles trouxeram a preços competitivos, numa execução muito mais simples também, o Extended Range. Então, a tendência na China, por incrível que pareça, são carros plugáveis, mas vai crescer o percentual de Extended Range. E isso vem para o Brasil. A única coisa que, na visão chinesa, pode brecar essa demanda, esse desejo do cliente pelos carros de autonomia estendida, é a evolução das baterias para estado sólido e as soluções de tecnologia para carga rápida nas baterias que estão surgindo, e que realmente são viáveis e começam a chegar no Brasil a partir do ano que vem. Aí você não vai depender de um wallbox de carga lenta em casa, você vai poder realmente carregar seu carro em 10 minutos. Mas como disse o Gondo, isso vai estar disponível em grandes centros, em lugares de alto poder aquisitivo. Baterias de estado sólido, elas vêm num preço acima das baterias de lítio no começo, e são para carros mais sofisticados e para carros mais premium. Então, ainda mais para o Brasil, com as nossas dimensões, nota-se que o Extended Range e o plug-in híbrido são realmente uma solução muito adequada. E tem uma grande surpresa, né, para resumir esses números do nosso ponto de vista. A gente conversava antes do painel com o Gondo sobre a apresentação do estudo da Anfávia, feito pelo Boston Consulting Group. E desde que saiu o estudo do ano passado, eu tive a oportunidade de sentar junto com eles e debater pela essa visão chinesa que a gente traz, dos chineses entrantes, e eu falava, vocês estão apostando pouco nos plug-in híbridos. Eles falavam que ia ser só 2%. É o dobro, está sendo 4% já esse ano.
E o Brasil é o único país do mundo, dos grandes mercados, onde a tecnologia de eletrificação mais vendida está sendo plug-in híbrido. Acima de híbrido pleno, acima de micro-híbrido. Tudo bem que existem atrasos de cronogramas das montadoras tradicionais com os híbridos não plugáveis, mas, como eu disse, existe um novo consumidor nessa nova era, olhando de uma forma muito crítica onde ele vai pôr o dinheiro dele, e é uma surpresa você ver hoje 3% de carros elétricos, 4% de plug-in híbridos, 7% de carros plugáveis no Brasil, contra 4% de híbridos plenos e micro-híbridos. É quase o dobro de carros plugáveis. Então, muita coisa ainda está para vir nessa desenvolvimento de tecnologia da China, mas não é carro 100% elétrico, como a gente falava desde o início. Olha... Não é só carro 100% elétrico. só esse pedaço do debate aqui já foi quase um painel inteiro e a gente nem entrou no módulo ainda para falar sobre matriz energética. Vamos entrar nele já já. Mas eu queria ainda... Oi? Eu vou pedir um ponto então, Marcelar. Eu vou pedir um ponto então. Quem quiser mais detalhes disso tudo, eu estou fechando um pacote com a Bright Consulting. Vou fazer um merchandising. Opa. Essa leitura da China, das tecnologias, o que está para vir para o Brasil. Me permita fazer um merchandising. Guarda aí que a gente vai falar mais sobre matriz energética. Mas eu queria dar sequência, ainda falando de visão global e influências locais, né? Numa visão um pouco mais estratégica. A gente vive um cenário de grandes transformações. Agora, né, a gente já citou aqui várias delas, um grau de exigência de investimento cada vez maior e ciclos de inovação cada vez mais curtos. A gente tem observado nesse cenário anúncios de fusões, parcerias estratégicas no mundo afora, não tem limite, né? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que isso é uma tendência estrutural ou algo passageiro? E existem riscos e benefícios para o consumidor brasileiro nesse contexto? Vamos começar agora com o Rogério. Depois a gente gira aqui Oswaldo, Pablo e fecha com o Gondo. Obrigado, Bacelar. Bom, eu acho que isso é uma tendência. Eu acho que essa tendência já não é mais tendência, ela está consolidada, né? A gente precisa olhar o automóvel, a mobilidade hoje de uma maneira muito diferente. A maior parte da inovação não está nas partes mecânicas nem nas ligas metálicas. A grande parte da inovação está no hardware eletrônico e no software, né? Ou seja, nós estamos nos aproximando cada vez mais para uma plataforma de dados do que um sistema elétrico motorizado. Essa que é a verdade. A gente fala muito das propulsões, mas houve uma mudança dramática na parte de toda a tecnologia e conectividade embarcada e aquilo que você consegue fazer dentro do carro hoje, né? E a competitividade dos chineses não vem só da eletrificação, vem também dessa parte. Os carros chineses hoje oferecem coisas que os outros carros não oferecem a bordo, né? Então, eu acho que a gente vai ver cada vez mais mudanças. As montadoras estão mudando o perfil dos seus engenheiros, porque hoje você precisa muita gente de software, muita gente que entende essa interface do produto com digitalização e serviços, né? E isso eu não tenho dúvida de que daqui a 10 anos, hoje a gente já vê um pouco disso, mas daqui a 10 anos, né, o consumidor vai olhar muito mais para o software que esse carro oferece do que para as coisas mecânicas de 0 a 100 que ele oferece, né? Então, os padrões de conectividade estão mudando o comportamento dos consumidores e também, obviamente, a distribuição, da parte de distribuição de veículos, né? E pós-venda. Então, eu acho que é o novo mundo que já está aí e nós vamos ver muita modificação, muita inovação, muito mais. A gente vai ver muito, é uma frase antiga, mas a gente vai ver muito mais inovação nos próximos 5 anos que a gente viu nos últimos 50 no setor automotivo. Não tenho dúvida, Rogério. Inclusive, você tocou num ponto, né, na relação entre as montadoras, fornecedoras e redes concessionárias. Choveram perguntas sobre esse tema, eu procurei consolidar na próxima pergunta. Então, a gente vai fechar esse circuito aqui falando um pouco dessa relação que a gente está falando aqui sobre muito investimento, ciclos de inovação curtos, quais são os impactos desses movimentos de consolidação, fusão, aquisição, parcerias, enfim. E aí, na sequência, a gente vai puxar esse assunto da relação das montadoras, fornecedores e concessionárias. Vamos dar a sequência no giro aqui, agora com o Oswaldo, depois Pablo e fecha com o Gondo. Mas eu concordo, Bacelar, 100% com o Rogério, que o fator, o motor dessas cooperações, desses trabalhos em conjunto, de toda a cadeia, vem muito da nova tecnologia, vem muito do software, o potencial que isso traz. O que vale a pena citar, eu comentei um pouquinho da Xpeng aqui no bloco anterior,
sobre a autonomia estendida, mas também nos carros elétricos, mas é muito curioso como que foi o acordo de cooperação dela com a Volkswagen da China. Não é um acordo global, é só na China. A Volkswagen lançou toda a família ID, ID4, ID5, ID6 na China sem ter sucesso, no mesmo momento em que as chinesas estavam entrando forte nesse mercado de eletrificação, as marcas mais premium chinesas entrando muito forte, e a Volkswagen fez uma análise na China e concluiu que para ser competitiva era melhor. Ela comprou ações da Xpeng e ao mesmo tempo entregou a plataforma futura de carros elétricos para ser comercializada na China para desenvolvimento da Xpeng. E foi muito interessante as entrevistas que eles deram, as razões do momento, que primeiro um carro tradicional europeu, a partir da hora que você vai eletrificar, você precisa botar software de gestão da bateria. E você acabava colocando 10, 12 módulos de comando num carro, um para o multimídia, um para os aparelhos do carro, os acessórios, outro para a bateria, cada módulo para uma coisa. Quando você precisa atualizar o software, tem que levá-la na concessionária, aparelho específico, e ficar um tempão para você conseguir atualizar todo esse software. Vamos ler um carro da Xpeng, 2 módulos. Eles botam um Qualcomm Snapdragon, processando tudo que gerencia o carro inteiro, e agora estão botando um NVIDIA, botando inteligência artificial dentro do carro. Tudo conectado com atualização over the air. Então a conclusão que a Volkswagen chegou é que para ela desenvolver esse mesmo software que a Xpeng está lançando agora, nessa nova geração deles, eles vão demorar mais 3 anos. E daqui 3 anos, os chineses já iam estar em outro patamar. E software você vai desenvolvendo por camadas. Então chega uma hora que para você dar o pulo, você precisa ter acordos de cooperação no uso desses softwares. Não tem jeito. E depois você pode criar em cima deles a sua própria necessidade, a sua própria presença de marca, vamos dizer assim. Então, como eu dizia, a China vai ter uma grande consolidação. A Huawei já é um exemplo disso. Em vez de ela ter partido para o mercado automotivo com uma marca própria, ela fez parcerias com as montadoras existentes, usando o software dela, que é o caro. É onde você tem que investir. Porque a hora que você desenvolveu o software, o custo variável é 0 de você colocar em todos os carros. Se todos eles tiverem o tal do Qualcomm Snapdragon como processador, colocar mais software ou menos software, o investimento está no desenvolvimento, nos engenheiros de software para desenvolver esse produto. Mas, rapidamente, nós vamos ver produtos que são lançados como premium, esses softwares descerem na cadeia até os carros mais de entrada. E isso vai ser uma verdadeira revolução, e a marca que não fizer isso não vai ter como competir, porque é muita coisa nova que agrega valor para o consumidor, ser adicionado desde carros de entrada, porque não tem custo variável, só tem investimento para ser feito. Esse investimento, quanto mais cooperado, mais viável. Boa. Bom, como eu havia antecipado, né, choveram perguntas sobre essa questão da relação das montadoras com fornecedores e concessionárias, se faz sentido repensar o modelo de produção. Eu tentei consolidar numa pergunta só, então vamos lá, né? A gente então está vendo, no mundo inteiro está acontecendo, né, muito questionamento sobre essa relação entre essas entidades. Na visão de vocês, faz sentido repensar o modelo de produção e distribuição? A venda direta ao consumidor é uma tendência, e se ela for uma tendência, ela veio para ficar? Quais seriam os impactos disso para a rede de concessionárias e para o preço final dos veículos também? Eu vou começar com o Pablo. Depois a gente segue com o Gondo, Rogério, fecha com Oswaldo. Eu gostaria de colocar uma opção alternativa a esse ponto da tecnologia e colocando o consumidor no centro. Nós vimos políticas nos Estados Unidos, com Biden, forçando a compra de carro elétrico que não funcionou, a um custo bilionário para o taxpayer americano. Vimos a política equivocada da Europa, quando anunciaram que eles iam acabar o motor a combustão em 2035 e já estão repensando isso daí. E o consumidor não seguiu essa tendência. E aí começamos a conversar por um monte de tecnologias que já foram abordadas aqui, né? Que é o plug-in hybrid, o híbrido, o híbrido, e basicamente o elétrico com um gerador. Ninguém quer falar de um gerador, mas é um gerador. Então, e um ingrediente adicional é a geopolítica. Não existe mais, como acontecia 10 anos atrás, um carro global. Antes nós, na indústria, desenvolvíamos um carro, uma plataforma, e mudávamos alguma coisa dependendo da região. Isso já não existe mais. Então, o investimento de R&D, dos features de cada carro, é bem diferente por região. Então, não adianta, nenhuma empresa vai ter o bolso para bancar tamanho de investimento. Por isso que nós vamos ver uma aceleração dessas parcerias entre as montadoras. Agora, quando você pegar uma pedra que está afundando e outra pedra que está afundando, você vai afundar mais rápido. O que significa isso? Você fazer uma parceria com empresas que perdem $30.000 de margem de contribuição por veículo, com outra, você vai afundar mais rápido. Então eu acho que vamos ver muitas parcerias que vão dar certo e outras que vão afundar cada vez mais rápido. E eu acho que cada região vai ter que olhar para si mesma e ver o que eles ou elas podem contribuir para a sua cidade, para o meio ambiente e para o emprego. Porque cada dia mais
o emprego está mais polarizado na classe alta e na classe baixa. Voltando à pergunta das redes concessionárias, a distribuição, não podemos dissociar as leis existentes no Brasil e nos Estados Unidos, que forçam o consumidor a ir por uma concessionária. Então, eu acho que, para abarcar essa pergunta de forma mais abrangente, precisamos entender a lei. Deixa eu te explicar os Estados Unidos, e aqui os colegas podem falar da lei brasileira, que todo mundo conhece, mas a lei americana fala basicamente o seguinte: se você é uma montadora já existente, você precisa ir pelo modelo de distribuição formal, precisa ir pela concessionária. Então, só uma Tesla, só uma Rivian, aquelas montadoras que são novas, uma Lucy também, podem ir por um canal direto. Eu acho que vai ter muito atrito na legislação com consumidores nos próximos anos, mas vai ser muito difícil mudar essa legislação aqui nos Estados Unidos. Então, acho que vamos a continuar vendo um modelo majoritariamente de distribuição via concessionárias. O que você complementa, Gonto? Acho que o tema das parcerias estruturais, você tem alguns exemplos recentes aqui no Brasil também, não? A Stellantis com a Leapmotor, trouxe a marca e vai distribuir e no futuro pode ser fabricar o carro aqui no Brasil, numa estratégia global. E essa semana, o grupo Renault e a Renault aqui no Brasil anunciou a parceria com a Geely, né? Uma parceria local. Então, Geely adquiriu uma participação na Renault do Brasil. Isso vai permitir a Geely ter acesso à fábrica da Renault e produzir carros numa plataforma da Geely, carros para a Geely e também para Renault aqui no Brasil. Então, é uma parceria que é válida aqui para o Brasil. Então, acho que está todo mundo buscando parcerias, e você vê algumas parcerias em formato local também, né? Em relação, acho que a rede de concessionários, eu acho que teve no passado, na Europa, uma discussão, o tema dos agentes, né, que é você ter uma rede de concessionários, mudar o modelo para receber uma comissão, né, e isso você vê que mesmo na Europa, onde isso se permitia fazer, algumas marcas voltaram atrás, estão voltando a ter uma rede de concessionários, um formato mais clássico. Então, aqui no Brasil, como falou o Pablo, acho que tem uma legislação também que rege a relação entre a rede de concessionários e os fabricantes, mas acho que o papel da rede de concessionários ele vai mudar, né? Isso já está acontecendo, né? No passado, o cliente ia na concessionária 4, 5, 6 vezes antes de comprar um carro. Hoje o cliente ele já tem muito mais informação disponível, né? Ele pesquisa muito antes e quando ele vai na concessionária, ele praticamente já decidiu pela compra, né? Então acho que o papel do concessionário, que antes era, olha, é vendedor e tudo mais, ele tem um papel de prestador de serviço, né? Com oferta de novos serviços de mobilidade, como aluguel de veículos, financiamento e tudo que está relacionado principalmente ao pós-vendas. Acho que o tema da venda direta no Brasil, também é possível fazer venda direta, não para cliente particular. Agora, tudo isso eu acho que depende do ciclo de vida dos produtos, né, do segmento e da estratégia que você tem na tua gama de produtos. E isso, sem dúvida, é sempre negociado com as associações de concessionários. E como foi falado, acho que não é saudável você ter só o modelo de venda direta, né? Isso não é saudável nem para a montadora e nem para o concessionário. Rogério, você complementa? Esse tema das junções e o destino que vai acontecer com a rede de distribuição, na verdade, eles estão interligados por uma questão que é a seguinte, e essa dos meus clientes, seja ele de montadora, distribuição e clientes do setor financeiro, está todo mundo interessado numa coisa chamada follow the money. Aonde vai o dinheiro? Aonde está o dinheiro? E a verdade é que o dinheiro está cada vez mais curto no setor automotivo mundial. Você tem a China reestruturando, porque tem muito mais capacidade do que demanda. Você tem a Europa em crise já há muito tempo, porque as margens são muito estreitas. Tá certo? Os Estados Unidos hoje com uma dificuldade também grande e cada vez subindo o mix mais para preços mais altos, como o Pablo colocou. E nós aqui no Brasil não somos diferentes. Aqui, em função de termos a taxa de juros mais alta real do mundo e ter a carga tributária também no automóvel mais alta do mundo, as coisas ficam mais apertadas ainda. A chegada dos chineses aqui, ela forçou todos esses movimentos. Por quê? Porque eles aumentaram, eles melhoraram a relação custo-benefício, ou seja, oferecem mais por um preço menor. E isso está impactando todo mundo, aqui no Brasil e também no resto do mundo. Então, o que eu vejo na questão da distribuição? A distribuição, ela cada vez mais está digitalizada já.
Você fala com um vendedor de loja, ele passa o tempo dele olhando o computador dele. Ele não pode só depender do comprador que passa na frente da loja e entra. O trabalho dele está online, em prospectar e trazer gente para dentro da loja. Mas ainda tem muito trabalho, tem muito espaço para digitalização do processo de venda, antes de você pensar em que você pode abandonar o showroom físico. Tá? A gente está bem distante, na minha opinião, desse ponto. Os sites hoje, a venda, não o processo de venda digital, mas o processo de demonstração de produto hoje, das melhores marcas, e eu fiz um mapeamento de vários, ainda é muito básico. Você não consegue ver um produto em toda a sua profundidade, 360 por dentro, por fora, apesar de ter tecnologia para isso. Os sites são ruins, inclusive de marcas super premium, são básicos, né? Então, eu acho que nós vamos ter que diminuir o custo fixo do processo de distribuição, sim, porque nós vamos ter que otimizar custo em todas as frentes. Mas isso ainda tem um caminho longo e tem muito espaço para ser feito digitalizado. Tá certo? Sim. Inclusive tem um outro grupo de questionamentos que o nosso público encaminhou, mais ligados ali à jornada do cliente, você poder comprar online, pegar no físico. A gente vai tratar disso lá no quarto bloco, na relação entre a indústria e seus clientes. Mas vamos fechar essa visão aqui com o Oswaldo, antes da gente entrar na última pergunta desse nosso primeiro bloco. Vai lá, Oswaldo. Legal, Bacelar. Na minha vida profissional, eu tive desafios, eu estava junto com o Rogério na Ford, no encerramento de concessionários, da Ford Caminhões, no meu caso. Eu vivi com os advogados uma execução de lei Renato Ferrari em larga escala, maior do Brasil, grupo a grupo, advogado a advogado, a gente passando essas leis. E depois, meu trajeto profissional me deu uma marca para começar do zero, no caso da GWM, onde se optou por um caminho no início de 100% de faturamento direto ao consumidor. Então, existe muita discussão em torno da lei da distribuição, da lei Renato Ferrari no Brasil, mas algumas curiosidades. Eu já tive sondagem de marca chinesa que queria vir exatamente com o modelo da Tesla nos Estados Unidos, que não depende de concessionários, e que na China opera dessa forma. E, pasmem, nós temos parecer de escritório grande dizendo você não precisa ter concessionário no Brasil, porque a lei Renato Ferrari, ela regulamenta a relação entre montador e concessionário. Mas como disse o Pablo, se você é uma empresa tradicional que já tem os seus concessionários, aplica-se a lei Renato Ferrari. Se você é uma montadora nova, nada te proíbe de você não ter concessionários. Você pode sim fazer uma concessionária, uma montadora no Brasil, com um KNAI, com um CNPJ autorizado a fabricar e vender. Nada te proíbe isso na lei. A questão é, como disse o Rogério, do valor agregado. O Moro também falava sobre isso, o valor agregado do ponto de venda. E ele existe. Então, hoje, a grande expressão que tem é o phygital. É o físico e o digital caminhando lado a lado na jornada do cliente, e o cliente escolhe quando ele quer ir na loja e quando ele quer ficar na internet. Nós tivemos casos de clientes no lançamento da GWM que deram um sinal no Mercado Livre sem ter ido no concessionário. O concessionário ligou e falou: você precisa de alguma coisa? Não, só vim buscar o carro. Tá bom, obrigado. Você vai pagar à vista? Vou. Tem carro usado na troca? Não. Mas por que você agrega valor com o concessionário? O trade do carro usado ele é muito importante no Brasil. Diferente de outros países, o carro usado tem um valor muito relevante na troca. A frequência de troca da classe de alto poder aquisitivo é menor, você troca com mais frequência os carros. E a classe média, que não pode comprar esses carros desejados 0 km, deseja esses seminovos de 2 anos de uso, por exemplo. E o concessionário passa a ter um papel importantíssimo no mercado de usados, na troca, em facilitar o usado como entrada do carro novo, além de todo o serviço que ele pode prestar e, principalmente, dar a segurança de que existe pós-vendas. Então, a conclusão no final, e a gente quando monta uma rede, agora quando a gente estuda montar uma rede, é menos investimento em tijolo, menos construção. Não precisa ter em cada cidadezinha uma mega loja. Isso é desperdício, e isso nesse mundo digital cada vez menos necessário. Sai um pouco a construção e entra o serviço. Você pode prestar serviço remoto, mas tem que ter garantia que tem peça de reposição e tem profissional treinado que sabe lidar com aquele carro. Você pode comprar usado remotamente, mas tem que saber comprar, tem que ter time que saiba vender depois. Então não adianta você pegar e lançar um carro caro, comprar um monte de carro usado, se não tiver escoamento, trava a venda do carro 0 km. O test drive mesmo é um outro ponto que a gente montou lojas em shopping. Tem que botar o test drive no shopping também. O carro é um bem de alto poder aquisitivo. Como o Rogério citou, é muito difícil você na experiência digital ter 100% das sensações que você tem olhando o carro estático e principalmente no test drive. Então a prestação de serviço regional é um espaço enorme para a rede de concessionárias. Muda em relação ao passado, daquele investimento pesado, imobiliário que existia, não deixa de existir.
mais compacto hoje e prestando mais serviços, mesmo que remotos, para o consumidor. Eu acho que a quantidade de perguntas que foram encaminhadas sobre esse tema e as respostas de vocês, eu acho que deixa meio claro que o assunto é polêmico e talvez merecesse até um painel só sobre esse assunto, né, para a gente explorar muito mais detalhes. Mas eu tinha anunciado Eu te falei também... que 2 horas era pouco, mas desde o começo eu te falei que 2 horas não ia dar. É o desafio, a gente vive o desafio. Mas eu tinha mencionado também, né, que choveram várias perguntas sobre um outro tema que deixa muito claro uma preocupação muito forte do consumidor, né, que é aquela coisa que a gente costuma falar, né, que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então choveu perguntas sobre custo de produto, né? Vamos falar um pouco sobre custo e competitividade para fechar o primeiro bloco. Bom, a gente fala dessa que o produto final do veículo está muito alto. Normalmente a gente leva a colocar esse problema nas costas de uma Selic a 15%. A gente já falou aqui sobre ambiente macroeconômico, ou camada de impostos muito elevada também é lugar comum nas nossas conversas. Mas o que é fato, né? Que reduzir o preço cobrado na ponta de venda segue sendo um enorme desafio, né? Então, do alto de toda a experiência de vocês 4 no ramo, onde estão as maiores oportunidades para conseguir atingir esse objetivo? Se é que ele é possível, né? O que vocês falam sobre isso? Eu vou começar com o Gondo e a gente gira até chegar no Pablo. Ok, bom, eu acho que um dos temas que toda a indústria acho que acompanha é a competitividade das nossas fábricas, né? E acho que isso daqui você tem como comparar. Por quê? Porque as marcas que nós trabalhamos têm fábricas em vários países do mundo, então você pode comparar vários indicadores. Na empresa que eu trabalhei, na Renault, a gente comparava sempre a vários indicadores entre todas as fábricas do grupo Renault. Eu posso te dizer que as fábricas da Renault aqui no Brasil sempre estavam entre as melhores do grupo Renault no mundo, né? Então, acho que do ponto de vista interno, é o que a gente fala sempre, né? Olha, da porteira para dentro, as fábricas aqui no Brasil, nós somos muito competitivos por todos os investimentos que a indústria fez, não só em novos produtos, mas também investimentos que a gente fez nas nossas fábricas. Agora, tem tudo que olha, ok, da fábrica para fora, né? Eu acho que, por exemplo, logística, sem dúvida, é um dos temas aqui no Brasil. Os custos logísticos, seja para você trazer peça para a fábrica no inbound, seja no outbound, comparado com outros países, ele é enorme. Então, a gente também tem como comparar qual que é o custo do quilômetro de transporte do Brasil com outros países do mundo, né? Então, acho que ter um intermodal, transporte terrestre mais transporte marítimo, sem dúvida, ajudaria a reduzir custos aqui no Brasil. Outros temas, né, que estão sempre na mesa, tudo que é simplificação tributária, o custo do capital, como você falou, 15% de taxa Selic, isso impacta no custo dos produtos, não? O custo que todos nós tínhamos de mão de obra, de treinamento, são fatores importantes para a competitividade de cada marca aqui no Brasil. O que você conta a respeito, Rogério, do seu ponto de vista? A experiência que eu tenho é muito parecida com a do Gondo. Quando você olha puramente dentro de casa e exclui todos os fatores externos, você é muito competitivo. Mas o resultado final é o seguinte: a indústria automotiva brasileira não é competitiva. Essa que é a verdade, por uma série de fatores. E as nossas exportações hoje, elas estão muito ligadas, obviamente, dentro da América do Sul, né? Predominantemente voltou a ser a Argentina que voltou a crescer, que é um mercado ainda fechado, tá certo? Mas à medida que você pega, por exemplo, no Chile, o mercado aberto, 50% é chinês. Nós vamos enfrentar os chineses em tudo quanto é lugar daqui para frente. Então, a combinação daquilo que eu tinha dito, que é a taxa de juros real mais alta do mundo há muito tempo, né? Carga tributária que deve melhorar, não a carga tributária, mas para a exportação, que hoje a gente exporta imposto ainda, tá certo? Isso com a reforma tributária vai melhorar. A reforma tributária vai melhorar de sobremaneira, mas sem esquecer o fato de que ainda não se fechou o imposto seletivo. Isso é um tema crucial no setor automotivo brasileiro. Veja que a nossa indústria não cresce e a gente precisa, para baixar o custo, um dos fatores importantes, além de todos o que o Gondo colocou, é a escala. Nós temos 45% de capacidade ociosa no Brasil. Nós precisamos ter escala. E, como eu falei no começo, o que está acontecendo é que a escala por produto está caindo. A gente não está na direção correta. Então, aí é onde você precisa ter uma visão estratégica do setor com o governo. O governo tem a preocupação de arrecadar. Mas
nós estamos vendo a venda direta subir, que é o contrário do que eles querem. E nós estamos vendendo pouco, que também é o contrário do que eles querem. Então, se a gente consegue, né, crescer mais as vendas, vai ter maior arrecadação. Mas tem uma elasticidade aí que não é percebida pelo governo. Né? Então, eu acho que as questões financeiras são muito sérias. Agora, no mundo novo do carro conectado, do carro cada vez mais digital, o software vai ser um grande fator de redução de custo. Vou dar um exemplo para vocês. Um estudo feito lá atrás, na pandemia, faltou chip. A empresa que reagiu mais rápido ao problema de chip foi a Tesla. Ela reduziu significativamente o número de chips dos carros através de mudança de software. Então, o software daqui para frente, ele vai ter funções muito importantes. E toda a parte elétrica do veículo, que já não se chama mais de elétrica, se chama de rede de dados, né? O CEO da Ford, recentemente, deu uma declaração chocante. Eu posso falar porque ele falou publicamente, eu não vou dar nome de carro, mas um carro elétrico da Ford tinha 1,6 km de fio a mais do que o mesmo carro com mais conteúdo que a Tesla. Então, aí, nessas novas arquiteturas de veículos eletrificados, independentes eletrificados digitalizados, tá certo? Tem muito espaço para trabalhar, tem muita coisa para acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, no caso brasileiro, as condições econômicas, elas se sobrepõem, né? Muito fortes. E às vezes trabalhar, não sei se o Gondo e o Pablo e o Oswaldo têm essa mesma experiência, mas a gente recebia objetivo de redução de custo. Você trabalhava um ano, botava um monte de dinheiro, reduzia isso aqui, ó. Se tirasse um ponto de carga tributária, dava 100 vezes mais. Né? Então você se mata para reduzir, mas o impacto final é quase que não é percebido. Tá? Então, a gente tem trabalho para fazer, e eu acho que, só para terminar aqui, que eu me alonguei um pouco, a nome do jogo é escala e crescer. Aí tudo fica mais fácil, inclusive, para reduzir custo. E acho que é isso que o Brasil está precisando muito, porque já faz muito tempo que a gente não retorna aos famosos 3 milhões e 800 carros que a gente vendeu em 2013. Eu acho que a gente acabou de conquistar uma legião de, sei lá, uns 150 milhões de brasileiros, potenciais compradores dos nossos produtos. Não sou candidato, viu? Vamos fechar aqui essa rodada com o Oswaldo e termina com o Pablo. Bom, eu acho que os fatores macro foram brilhantemente explicados pelo Rogério, os fatores da indústria explicados pelo Gondo. Conhecendo as redes sociais, o tipo de pergunta que deve ter chegado para você é quando vai cair o preço do carro no Brasil. Tem que ser pragmático, não vai cair. Tem que ser bem claro para todo mundo, não vai cair. Na verdade, a gente precisa ver como sobreviver com esse preço que está aí, com todo esse ambiente que existe, citado com toda essa carga tributária, que vai ser mais eficiente de uma certa forma, mas não vai reduzir na prática no veículo comercializado no Brasil. E não tem milagre, realmente não tem milagre. Agora, por outro lado, olhando para o produto e olhando para a tendência internacional, além do software que o Rogério muito bem colocou, existe uma mudança cultural que me surpreendeu demais nos meus 30 anos de indústria e me chocou demais. Que vem, a raiz dela é da queda do preço das baterias ano após ano. E as baterias de lítio vão continuar caindo de custo. Então o principal componente de custo dos carros plugáveis é bateria e software. E a bateria vem caindo a um ponto que quando os chineses fazem um plano de negócio no Brasil, eles viraram para mim e falaram assim, e quanto que a gente reduz o preço ano após ano? Imagina, a gente tem uma cultura inflacionária, alguém te perguntar quanto que reduz o preço ano após ano. Meu amigo, se você conseguir manter o preço aqui no Brasil, o consumidor vai morrer de alegria e de felicidade. Mas muita dessa guerra de preços que a gente escuta sobre a China, algumas são verdade, algumas são fato, mas a própria Tesla reduziu o preço da China antes de todo mundo, porque o custo da bateria está caindo demais. Então os carros plugáveis, os carros com baterias maiores, vão cair de custo e com excesso de competição o preço vai acompanhar junto e eles vão ficar cada vez mais acessíveis. As baterias de sódio vão simplificar mais ainda o custo desses carros e novamente a gente vai ter um degrau de queda. Nós vamos ter que ir para uma mudança cultural muito complexa nos carros eletrificados, de que sim, pode ser que você compre uma mercadoria, um bem hoje por 100 e amanhã, um 0 km vai estar 80. E a gente fala, nossa, isso é um horror para a marca. Eu normalmente recomendo, coloca mais conteúdo, não deixa o preço cair. Isso não é legal, o preço cair. Mas não é o valor do patrimônio. As pessoas vão ter que aprender o quanto que eu pago na diferença para ter um carro 0 km. Isso está começando a acontecer no mundo do carro elétrico, no mundo inteiro. Essa é a mudança de conceito.
Então, não que seja uma queda surpreendente, mas é uma queda competitiva. A gente já vê carros plug-in híbridos abaixo de R$200 mil no Brasil, e essa tendência vai continuar. E por isso os estudos do Boston Consulting Group com Fábio, que mostram o crescimento dos carros plugáveis também, da própria Bright Consult a mesma coisa, é porque já se contempla a projeção de queda de preço das baterias, que em 2026 vai chegar aonde se projetava para 2030. E isso está dando escala nas baterias, e como vem novas tecnologias como a bateria de estado sólido, a bateria de lítio, ela cai de preço não só por causa do lítio, ela cai porque o investimento já está feito e vem novas tecnologias acima dela, mais cara, então elas já estão barateando de preço para popularizar a eletrificação. Vai ter muita mudança nesse jogo, com certeza, mas em ordem de grandeza, gente, o carro vai continuar sendo caro no Brasil, cada vez com mais conteúdo. Pablo, como é que você fecha essa rodada? Vou tentar ser complementar, porque concordo com muitos dos pontos já colocados, mas alinhando um pouco com a início da conversa do Ricardo, porque ele mencionou a Renault, tanto na Volkswagen como a Stellantis, as fábricas brasileiras estavam no top 5 das mais eficientes nos processos produtivos. Então, já estavam no topo da lista da concorrência dentro das empresas, né? Eu acho que um ponto adicional, para não ser repetitivo, que pode reduzir o custo de investimento de uma forma material no mundo inteiro, é a legislação. Eu vou colocar dois exemplos: Estados Unidos, Europa, e depois volto para o Brasil. Quando você desenvolve um carro nos Estados Unidos ou na Europa, o crash test, o processo de homologação do crash test e o ciclo é muito, muito diferente nos dois continentes. Então você não pode desenvolver um carro nos Estados Unidos e enviar para a Europa, ou vice-versa, a não ser que você dobre o investimento nessa homologação. Uma forma de reduzir o custo de investimento é ter só uma legislação. Muito fácil de falar, muito difícil de fazer. O mesmo falo sobre o Brasil. Brasil, Argentina, Colômbia têm processos de homologação diferentes. Então, um carro 100% desenvolvido no Brasil, você precisava ajustar a engenharia para a Argentina e para a Colômbia. Todos esses custos são adicionais e, na minha visão, totalmente desnecessários. Isso é parte do problema, porque quando era presidente da Volkswagen na América Latina, tentei mudar isso com a Argentina e Colômbia e não fui muito bem sucedido. Então, tomara que os novos presidentes sejam muito mais bem sucedidos do que eu. Impostos. O Brasil tem uma carga tributária de aproximadamente 55%. Foi o que o Rogério falava. Você trabalhava um monte interno para ter esse resultado. Você tirando 3, 4, 5 pontos da carga tributária, seria muito mais fácil. E o custo de capital, eu acho o Brasil altíssimo. É muito difícil de aprovar projetos do Brasil, porque o custo de capital e o custo de retorno é muito alto. Mas, enfim, eu acho que tem algumas áreas que podem ser trabalhadas, principalmente a legislação, que não tem custo para ninguém.